A pergunta que eu ia fazer era a seguinte. Por exemplo, parte da minha experiência vem do fato das relações presenciais e do convívio que a gente tinha, de uma maneira que hoje está ficando mais raro por conta dos meios digitais. Então, meu irmão de 15 anos, ele está o tempo todo interagindo através de um celular com as pessoas. A gente brinca que ele não sabe o que é ir para casa e só falar com os amigos no dia seguinte, porque a relação ela não para. As pessoas comunicam muito mais do ponto de vista digital do que presencialmente. E eu vejo que ele é muito diferente de mim quando eu tinha 15 anos. Na hora de comunicação, na hora de como ele encara as pessoas, na hora da fala, eu acho ele muito mais tímido no ambiente presencial. Vocês acham que essa questão das redes sociais, dessa revolução digital, está tornando essa geração que está crescendo agora pior em termos de comunicação presencial com as pessoas? Tanto em oratória quanto em linguagem, em tudo? Eu tenho certeza absoluta que está sendo muito prejudicado, porque depois de 2 anos, as crianças trancadas em casa, com máscara, com dificuldade de comunicação, saiu um censo agora que diminuiu a quantidade de palavras em que as crianças precisam dizer até os 2 anos. Então, antes era um número X, agora está menos X. Então, assim, Gente. isso é oficial já na fonoaudiologia. Isso é um assunto que eu estudo muito até por conta das minhas questões pessoais. Sempre gostei muito de estudar desenvolvimento e linguagem. Então, as pessoas foram muito prejudicadas, sim. Essa geração está sendo muito prejudicada, sim. E quando chega no mundo corporativo, você observa pessoas com 30 anos com um comportamento de 15. Meu marido tem 8 livros publicados sobre gerações. A gente está sempre dando treinamento. Agora, depois da pandemia, nós fomos dar um treinamento numa empresa que presta serviços para a gente aí de entregas de coisas que a gente compra. Não vou falar o nome porque tem contrato, não posso falar. Mas nós chegamos lá com um time de liderança. E esse time de liderança estava agindo como se estivesse na 5ª série. E aí nós olhamos e falamos assim, tá, essas são as pessoas que cuidam das nossas compras? É bizarro, assim, tá todo mundo muito imaturo, é uma geração extremamente frágil, o que é muito engraçado, porque é uma geração que tem muito mais informação e é muito mais cobrada. Por isso que tem uma ansiedade, a gente tem índices de depressões altíssimos. E claro que isso afeta a comunicação, porque comunicação são relações humanas, é como você se coloca. O seu irmão, ele não sabe o que é lidar com tempo, com prazos, ele quer tudo agora. E não é culpa dele, é o contexto em que ele vive. Então, eu mando um WhatsApp, se não dá 2 tics, eu já fico desesperado. Como assim? Não ouviu meu áudio, não deu play no meu áudio, me dá uma resposta agora. Então, tudo isso vai se refletir na forma de interagir, na forma de falar. Está tudo interligado. Outra habilidade que está sendo muito prejudicada também é a escrita. Porque você tem que escrever no WhatsApp, não tem acento, você vira VC. E aí, na hora que a gente vai lá na faculdade, por exemplo, eu pego os alunos do primeiro semestre. E eles estão lá com 17, 18 anos. E uma dificuldade muito grande de conseguir expressar nos exercícios. A gente procura botar exercícios para atender o visual, auditivo, sinestésico. Tem trabalho em grupo, mas tem também trabalho individual. Tem trabalho que eles têm que escrever, tem trabalho que eles têm que gravar vídeo selfie. Então, a gente tenta variar os tipos de estímulos para poder desenvolver essas habilidades. E o que a gente percebe é que, efetivamente, tem tido um pouco mais de dificuldade na comunicação one-on-one, mas, por outro lado, trazendo uma mensagem positiva, um contraponto, eu vejo que é uma geração que, pelos pais, pela idade dos pais estarem sofrendo isso, é possível que eles comecem a conseguir educar melhor os filhos no sentido de entender que a ferramenta do celular ela é espetacular pelo acesso de informação e pela conexão de quem está longe, mas que ela não pode ser full-time. Então, o momento em que você, por exemplo, numa refeição, as famílias cada vez mais, assim, nós estamos almoçando, estamos jantando, não pode ter celular na mesa. Então, se você consegue fazer esse enforcement desse tipo de política dentro de casa, em você conseguir efetivamente passar tempo de qualidade juntos. Então, a gente vai desligar o celular, vai viajar, ou então vai assistir um vídeo junto sem celular. Então, conseguir equilibrar isso bem. Por exemplo, eu vejo crianças hoje tendo a capacidade, em algumas escolas ainda muito pouco, é a nossa crítica ao sistema educacional, que ensina muito habilidade técnica, mas tem crianças já com 3, 4 anos que aprenderam a meditar e aprenderam a falar sobre a sua inteligência emocional. Então, se a gente conseguir cada vez mais trazer isso para o ambiente, é o ideal. Porém, concordo totalmente de que está sendo cada vez mais difícil e agravou-se pela pandemia, a população de baixa renda com dificuldade de acesso à internet, quanto mais a conteúdos que possam ajudá-los a se autoconhecer, a ter inteligência emocional. É um ponto crítico, sem dúvida, hoje.